Casmurro, romance escrito por Machado de Assis, publicado pela primeira vez no ano de 1899. A história se passa na cidade do Rio de Janeiro e é narrada em primeira pessoa por um dos personagens principais, Bentinho, que por várias circunstâncias da vida vai se tornando fechado e triste, um verdadeiro casmurro, como aliás fica conhecido. Para aliviar suas dores, Bentinho resolve escrever sua história. Você vai ouvir agora uma adaptação livre desse romance feita por José Geraldo Petian. Bom divertimento. Primeira parte. Era uma vez Bentinho, filho de Dona Maria da Glória Fernandes Santiago e de Pedro de Albuquerque Santiago. Dona Maria da Glória era uma boa criatura e uma dona de casa exemplar. Quando morreu o marido, passou a viver em companhia do seu filho, do seu irmão Cosme e da prima Justina. Por serem todos viúvos, a casa da rua Mata-Cavalos, onde moravam, passou a ser conhecida como a Casa dos Três Viúvos. Não podemos esquecer que, além desse círculo familiar, na casa também vivia José Dias, um agregado da família. Era magro, com um princípio de calva e amava os superlativos. Era 1857, numa tarde de novembro, em que todos estavam reunidos na sala de visita. Ia Bentinho entrando quando ouviu José Dias proferir seu nome. Dona Glória, a senhora persiste mesmo na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Ouvindo isso, rapidamente Bentinho escondeu-se atrás da porta. Sei que é um assunto delicadíssimo, mas se vai mesmo enviar o menino para ser padre, não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Pádua, o Tartaruga. Senhor José Dias, Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Pode ser, Dona Glória, mas lembre-se, a filha do Tartaruga tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mano Cosme, que até então se mantinha calado, disse: Ora, são imaginações, José Dias, Mana Glória. Os pequenos apenas divertem-se. Pode ser, meu irmão. Em todo caso, vou tratar de enviar Bentinho ao seminário quanto antes. O projeto de enviar Bentinho para um seminário vinha do tempo em que foi concebido. Não disse nada ao marido, nem antes nem depois de dar à luz. Contava fazê-lo quando Bentinho entrasse para a escola, mas enviuvou antes disso. Viúva, Dona Glória sentiu o terror de separar-se do filho, mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares. Depois de ouvir aquilo tudo, Bentinho foi para a rua atordoado, as pernas bambas, o coração querendo sair-lhe pela boca fora. As palavras de José Dias, então, não paravam de martelar sua cabeça. Bentinho, que até então não havia percebido o quanto Capitu lhe era importante, constatou: Com que então eu amo Capitu e Capitu a mim? Caminhava Bentinho perdido em seus pensamentos, que quando se deu conta, Capitu estava riscando um muro com um prego bem na sua frente. O que é que você tem, Bentinho? Eu? Nada. Nada não. Você tem alguma coisa. Bentinho quis insistir e que não tinha nada, mas não achava palavras. Todo ele era olhos e coração para ela. Depois de passar esse encantamento que Capitu lhe proporcionou, Bentinho olhou para o muro, bem no lugar em que Capitu estivera desenhando, e para sua surpresa leu 2 nomes ali escrito: Bento e Capitolina. Capitolina era o verdadeiro nome de Capitu. Lendo aquilo, Bentinho não sabia o que fazer, que atitude tomar. Quando criou coragem e finalmente virou-se para Capitu, percebeu que ela tinha os olhos no chão. Capitu também não esperava que Bentinho chegasse naquele instante. Estava constrangida, mas aos poucos, bem devagar, Capitu levantou o seu olhar em direção ao de Bentinho, e quando seus olhares se encontraram, não falaram nada. O que estava escrito no muro falou por eles. Uma voz repentina rompeu o silêncio. Vocês estão jogando siso? Era o Sr. Pádua, o pai de Capitu. Capitu e Bentinho ficaram completamente atrapalhados com a presença do Sr. Pádua. Imediatamente ela começou a apagar o que estava escrito no muro e, para disfarçar, começou a conversar com o pai. Estávamos jogando siso sim, meu pai. Mas Bentinho ri logo, não aguenta. O Sr. Pádua não percebeu nada do que estava acontecendo com os dois e logo se afastou. Foi então que Bentinho contou para Capitu a história do seminário. Como Capitu não falava nada, ele começou a jurar que nunca seria padre. De repente, Capitu rompeu o seu silêncio. Beata, Carola, papamissa! Bentinho ficou aturdido. Nunca vira Capitu tão irritada como então. Me diz uma coisa, Bentinho. Que interesse tem José Dias em lembrar essa história? Acho que nenhum. Falou aquilo por falar. Se eu fosse rica, você fugia. Hoje mesmo te mandava para a Europa.
Como vem, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois. Bentinho e Capitu, depois de uma longa conversa, tentando arrumar um jeito de livrá-lo do seminário, chegaram à seguinte conclusão: pedir auxílio a José Dias, o agregado. A melhor forma de afastar José Dias desse assunto era fazê-lo passar para o lado de cá, ou seja, para o lado de Bentinho. José Dias, eu quero lhe pedir um favor. É um assunto delicadíssimo. Como o senhor sabe, mamãe quer que eu seja padre. Mas não posso, senhor José Dias. Conto com o senhor para salvar-me dessa situação. Mas que posso eu fazer, Bentinho? Pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos o apreciam. Se mamãe quiser que eu estude leis, vou para São Paulo, para onde ela quiser. Mas padre não serei. Bem, uma vez que você não pode ser padre, Bentinho, e prefere as leis, por que não há de ir estudar leis fora daqui? É isso, Bentinho. Melhor ir logo para alguma universidade do estrangeiro. Ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos. Ah, Bentinho, você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa é lindíssima. Uma das grandes ambições de José Dias era retornar à Europa. Havia estado na Europa apenas uma vez, há muitos anos, e a possibilidade de ir com Bentinho e lá ficar durante seus estudos seduziu o agregado completamente. Na manhã seguinte, Bentinho foi correndo contar para Capitu sua conversa com o agregado. Ela, por sua vez, preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita com a possibilidade. Capitu era Capitu, isso é, uma criatura muito particular. Curiosa. Já falei como Capitu era curiosa? As curiosidades de Capitu eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, úteis como inúteis. Capitu gostava de aprender tudo e de ensinar também. Houve um caso, porém, no qual não sei bem se Capitu aprendeu ou ensinou. Foi o seguinte: a mãe de Capitu, Dona Fortunata, estava no quintal. Vendo Bentinho se aproximando, nem esperou que ele perguntasse pela filha, foi logo dizendo: Capitu está na sala penteando o cabelo. Vá devagarinho, Bentinho, para lhe pregar um susto. Bentinho foi devagar, mas o barulho do pé, ou o espelho, no qual Capitu se penteava, o traiu. Quando Capitu o avistou, foi logo perguntando: E então, Bentinho, José Dias já falou com sua mãe? Parece que não. Enquanto falavam, Capitu continuou seus afazeres em frente ao espelho. Bentinho respondia os questionamentos da amiga, mas não tirava os olhos dos olhos de Capitu através do espelho. A lembrança da definição que o agregado dera a eles, aos olhos de Capitu, apareceram na memória de Bentinho. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Bentinho não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria conferir se a definição que José Dias havia dado para os olhos da amiga realmente fazia sentido. Quantos minutos os dois gastaram naquele jogo de olhar? 1, 2, 10? Só mesmo os relógios do céu terão marcado esse tempo. Infinito e breve. Olhos de ressaca, foi o que pensou Bentinho. O olhar de Capitu trazia um fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava Bentinho para dentro dela, como a água faz na areia da praia nos dias de ressaca. Ficaram assim, a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios e ele desceu os seus. E aí, o beijo. Ah, grande foi a sensação do beijo. Ah, o beijo. De repente, escutaram passos no corredor. Capitu ergueu-se rápida. Bentinho recuou até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros, o coração batendo aceleradamente. Era Dona Fortunata que vinha avisar que Dona Glória estava à procura de Bentinho. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Não apresentava nenhum desconforto, nenhuma contração de acanhamento, pelo contrário. Capitu trazia nos lábios um riso espontâneo e claro. Mal avistou a mãe na porta, foi falando alegremente. Mamãe, olha como esse senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças. Dona Fortunata olhou com ternura para Bentinho. Depois desconfiou. O rapaz estava calado demais, quieto demais. Bentinho saiu às pressas pelo corredor. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos que perdia a consciência das coisas que o rodeavam. Só sentia os lábios de Capitu colados aos seus. Só sentia o sabor de sua boca. No meio desse delírio, sem querer, sem pensar,
saiu da boca de Bentinho as seguintes palavras de orgulho: Sou homem! Sou homem! Quando repetiu isso pela terceira vez, Bentinho pensou no seminário. Mas pensou como se pensa em um perigo que passou. Durante o beijo, todos os seus nervos lhe disseram que homens não são padres. Bentinho tomou a seguinte decisão: É isto. Eu vou dizer à mamãe que não tenho vocação, que jamais poderei ser um padre. Confesso a ela o meu namoro com o Capitu. Se ela duvidar, conto-lhe sobre o beijo. No exato momento em que Bentinho entrou em casa, Dona Glória saiu da sala e os dois se encontraram no corredor. Mamãe, Que é, Bentinho? e se disser que não quero ir para o seminário, que não tenho vocação para padre? Mas tu gostavas tanto de ser padre, Bentinho? Não, meu filho, está decidido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, você irá para o seminário. O assunto terminou por ali. Arrasado, no dia seguinte, Bentinho foi para a casa de Capitu. Chegou quando Capitu se despedia de duas companheiras do colégio, Paula e Sancha. Sancha era filha de Gurgel, uma moça bonita, jeitosa mesmo, mas sem o encanto de Capitu. Quando as duas se foram, Capitu falou: Diga-me uma coisa, Bentinho, mas fale a verdade, não quero disfarce. Se você tivesse que escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Você. Mas para que escolher, Capitu? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Mentiroso. Bentinho sentiu o ódio de Capitu. Por conta desse ódio, resolveu desafiá-la. Não se preocupe, Capitu. Estou conformado. Afinal de contas, a vida de padre não é tão má assim. A intenção de Bentinho, sua secreta esperança, era que, falando aquilo, Capitu se atirasse aos seus pés lavada em lágrimas e pedisse para que ele novamente enfrentasse a mãe. Mas Capitu nada disso fez. Limitou-se a regalar os olhos e a dizer: Vida de padre é boa, Bentinho. Melhor deve ser de cônego. Ele se irritou ainda mais com essa ironia. Mas ao invés de recuar, continuou com a provocação. Promete uma coisa, Capitu. Promete que quando eu for padre só se confessará comigo? Prometo. Promete também que seja eu o padre que case você, Capitu? Não, Bentinho, isso não. Mas prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Tanto para Bentinho como para Capitu, aquela conversa foi uma tortura. Mas passado alguns dias, a raiva se esvaiu e os dois acabaram fazendo as pazes. O bonito é que cada um queria para si a culpa do ocorrido e pediam perdão reciprocamente. Esqueceram as antigas promessas e fizeram uma nova. Houvesse o que houvesse, haviam de se casar um com o outro. Alguns meses depois, como Dona Glória havia previsto, Bentinho foi para o seminário de São José. Segunda parte. E foi justamente no seminário que Bentinho conheceu Ezequiel de Souza Escobar, outro jovem seminarista, filho de um advogado de Curitiba. Escobar, como todos o chamavam, era um rapaz esbelto, olhos claros, uns 3 anos mais velho que Bentinho. Os dois logo se tornaram amigos. O engraçado era que Escobar era o único que chamava Bentinho de Santiago, o nome de família. Nunca conseguiu mudar esse hábito. Para Escobar, Bentinho era Santiago, e ponto. Quando Dona Glória ficou doente, Bentinho pediu licença no seminário para passar alguns dias com a mãe. Uma semana depois, Escobar resolveu ir lhe fazer uma visita. Assim, além de rever o amigo, traria notícias para o seminário sobre a saúde de Dona Glória. Durante sua visita, Escobar conquistou toda a família de Bentinho. Todos viram nele um excelente rapaz. Tio Cosme e José Dias gostaram tanto do moço que o convidaram para jantar. Escobar simpaticamente aceitou o convite, mas fez uma ressalva: teria que partir assim que o jantar terminasse. E assim aconteceu. Depois que a prima Justina serviu o café, Escobar despediu-se de todos e pediu para que Bentinho o acompanhasse até a porta. Capitu, que observava desde algum tempo a presença de Escobar na casa de Bentinho, assim que viu sua partida através da veneziana da janela de sua casa, correu perguntar para Bentinho quem era aquele que merecia tanta atenção por parte dele. Foi a primeira vez que Capitu ouviu falar em Escobar. Após a recuperação de Dona Glória, Bentinho voltou para o seminário. Foi então que resolveu se abrir com um amigo. Escobar, aqui no seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. Seria capaz de guardar um segredo? O que é? Escobar, eu não posso ser padre. Nem eu. Segredo por segredo, revelo o meu. Também eu não tenho propósito de acabar o curso. Depois desse início de conversa, Bentinho falou tudo para Escobar. Contou sobre a promessa de sua mãe, sobre seu romance clandestino com Capitu e ouviu tudo que Escobar também tinha para contar. No sábado em que Bentinho chegou em sua casa e soube através da prima Justina que Capitu estava na casa de sua amiga Sancha, ficou abalado.
Uma pontada de ciúmes apareceu em seu coração. Para piorar as coisas, prima Justina, que nem imaginava que Bentinho e Capitu andavam de namorico, disse: Sancha e Capitu gostam de ficar juntas para falarem sobre rapazes. Coisa muito natural na idade delas. Bastou essa insinuação da prima Justina para que os ciúmes que Bentinho estava sentindo tomasse conta ainda mais do seu ser. Saiu em disparada à procura de Capitu. Chegando na casa do Sr. Gurgel, descobriu que Sancha estava doente e que fora por isso que Capitu não retornara no tempo previsto para sua própria casa. Nesse dia, Bentinho percebeu o quanto era ciumento, o quanto era possessivo. O que deixou Bentinho feliz foram os elogios que o Sr. Gurgel fez a Capitu. O pai de Sancha a admirava muito, principalmente porque achava que a menina Capitolina era muito parecida com sua falecida esposa. Chegou mesmo a mostrar um retrato da morta para Bentinho, para que ele comprovasse a casualidade das semelhanças. Semanas se passaram, até o dia em que José Dias, empenhado em tirar Bentinho do seminário, foi procurá-lo dizendo que havia tido uma grande ideia. É isso mesmo, Bentinho. Vamos falar com o Papa. Só Sua Santíssima Santidade poderá liberar Dona Glória da promessa que fez. Bentinho resolveu contar para o amigo Escobar o que o agregado tinha proposto. Escobar ouviu tudo o que Bentinho tinha para dizer silenciosamente e depois falou: Esqueça essa ideia de José Dias. Não precisa isso, Santiago. Já que sua mãe fez promessa a Deus para lhe dar um sacerdote, pois bem, que Dona Glória lhe dê um sacerdote, mas que não seja você. É isso, Santiago. Dona Glória pode muito bem arcar com as despesas de algum órfão que sonhe se ordenar. Dessa maneira estará dando um padre ao altar. Dona Glória hesitou um pouco quando Bentinho lhe falou da ideia de Escobar. Só acabou cedendo depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou e lhe disse pessoalmente que podia ser daquela maneira. Foi assim, graças ao amigo Escobar, que Bentinho finalmente saiu do seminário. Logo em seguida, Escobar fez o mesmo. Nessa época, Bentinho estava perto dos 17 anos. Quando chegou aos 22, já era bacharel em Direito. Terceira parte. Muita coisa mudou durante esse tempo em que Bentinho esteve envolvido com os seus estudos. A Dona Glória resolveu envelhecer. Tio Cosme começou a padecer do coração. Prima Justina, coitada, continuava na mesma vidinha. Dona Fortunata, mãe de Capitu, falecera para a tristeza da filha. Seu Pádua, agora, era um ilustre aposentado. E o agregado José Dias continuava lá, alguns anos mais velho. Velhíssimo, diria ele. Mas a Europa não lhe saía da cabeça. Durante esses 5 anos que se passaram, a amizade de Bentinho e Escobar não esfriou. Pelo contrário, depois que Capitu foi apresentada para Escobar, o rapaz acabou conhecendo sua grande amiga Sancha. Um novo romance teve início e tempos depois, com permissão do Sr. Gurgel, Sancha tornou-se a esposa de Escobar. No retorno de Bentinho para casa, depois de longo período, Dona Glória ficou impressionada com os traços do filho. Estavam cada vez mais parecidos com os do seu pai. Isso fez com que Bentinho se lembrasse daquele dia em que esteve conversando com o pai de Sancha sobre as semelhanças de Capitu com sua esposa, apesar do não parentesco. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, Bentinho só pensava em 2 coisas: seu futuro casamento com Capitu e na felicidade dos dois. Enquanto Bentinho estava longe estudando, Capitu foi pouco a pouco se aproximando de Dona Glória. No fim, a futura sogra virou uma boa amiga, e era justamente por isso que Dona Glória anunciava aos 4 cantos: Capitu é a nora que pedi a Deus. Boa, discreta, prendada, será uma ótima esposa para o meu Bentinho. O dia do casamento chegou. Foi em março de 1865. Chovia muito. Mas quando Bentinho e Capitu chegaram no alto da Tijuca, onde seria o ninho de amor dos dois, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Somente no final de 7 dias, Bentinho notou que Capitu estava um tanto esquisita. Está aborrecida, Capitu? E ela lhe disse: Eu? Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Essa foi a resposta de Capitu. Mas Bentinho sabia que para ela não bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. Gostava de mostrar-se em público, de ir aos bailes, exibir as joias e os braços, o que deixava Bentinho louco de ciúme. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não terem um filho, tudo corria bem com Bentinho e Capitu. As relações familiares estavam previamente feitas. Sancha e Capitu continuavam depois de casadas a amizade da escola. Bentinho e Escobar, a do seminário. Bentinho e Capitu residiam na Glória. O casal de amigos morava em Andaraí e viviam felizes. Tinha uma filhinha, Capituzinha, nome dado à filha em homenagem à amiga de Sancha. Capitu continuava aquela moça curiosa dos tempos de solteira. Não sabendo piano, aprendeu depois de casada. Bentinho não escondia os ciúmes que sentia da esposa.
Em uma ocasião, Bentinho chegou a sentir ciúmes do mar. Capitu observava o mar com tal força e concentração que Bentinho sentiu um mal-estar. Percebendo a situação do marido, Capitu fez-se a mais mimosa das criaturas. Riu e resolveu lhe contar um segredo. Estava distante porque pensava em uma maneira de lhe revelar uma peraltice. Capitu havia convertido 10 libras em ouro. Juntou esse dinheiro durante alguns meses fazendo economia doméstica. Bentinho ficou radiante com a malandragem da esposa. Quis saber quem era o corretor que havia negociado com ela. Capitu respondeu: O seu amigo, Escobar. Como é que ele não me disse nada? Ele esteve aqui? Hoje mesmo, pouco antes de você chegar. No dia seguinte, Bentinho foi ao armazém de Escobar rindo do segredo dos dois. Capitu é mesmo um anjo, não é, Escobar? Escobar concordou com a cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da própria esposa. Depois de longa espera e para a felicidade suprema, nasceu o filho de Bentinho e Capitu. A intenção era que Dona Glória e Escobar fossem os padrinhos do filho, mas quando o tio Cosme, que ao ver a criança, disse-lhe, entre outros carinhos: Anda, toma bem ser teu padrinho, velhaco. O casal resolveu mudar de ideia e fazer a vontade do velho tio. Para suprir desse modo a falta de compadrio entre eles e Escobar, Bentinho decidiu que o menino se chamaria Ezequiel. Era esse o primeiro nome de Escobar, mas que quase ninguém se lembrava. As crianças passaram a ser o centro das atenções dos dois casais. Faziam planos para os filhos a todo momento. Escobar chegou a falar na hipótese de casar o pequeno Ezequiel com a sua filha Capituzinha. A alegria tomou conta de todos quando Escobar e Sancha resolveram deixar Andaraí e comprar uma casa no Flamengo. Devido à proximidade, Bentinho e Capitu viviam na casa deles e eles, por consequência, na casa de Bentinho e Capitu. O pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo virou um caminho de uso particular. As crianças passavam os dias ora no Flamengo, ora na Glória. Bentinho falava que poderia acontecer com os dois o mesmo que aconteceu entre ele e Capitu: crescerem juntos e depois se apaixonarem. Essa ideia de parentesco animava a todos. Numa dessas conversas, Sancha acrescentou que a convivência das crianças era tanta que até já se iam parecendo. No domingo, Capitu e Bentinho foram mais uma vez jantar na casa dos amigos. Quando Ezequiel adormeceu, Capitu foi levá-lo para o quarto. Era mais confortável. Escobar tinha acabado de sair para atender rapidamente um conhecido. Sancha e Bentinho ficaram na sala. Durante o tempo em que estiveram sozinhos, Sancha revela para Bentinho que ela e Escobar estavam pensando em uma viagem para a Europa. Eles achavam que se Capitu e Bentinho também fossem, a viagem seria ainda mais agradável. Bentinho aprovou a ideia imediatamente. Isso causou tamanha euforia em Sancha que Bentinho se surpreendeu. No meio dessa alegria, Sancha olhou para ele com tanto prazer que Bentinho, graças às relações dela e Capitu, lhe deu um beijo na testa. Para Bentinho, naquele momento, os olhos de Sancha não o convidavam a expansões fraternais, pareciam quentes e sedutores. Bentinho se assustou com os seus pensamentos, pois teve certeza de que pensou em Sancha como se pensa numa bela desconhecida. Aquela sensação lhe causou arrepios. Por um instante sentiu inveja do amigo. Escobar, que havia se livrado do conhecido, apareceu e disse: O mar está de desafiar a gente. Você não imagina, Santiago, o que é um bom mar em hora bravia. No dia seguinte, Escobar decidiu enfrentar o mar. Meteu-se a nadar, como usava fazer sempre, arriscou-se um pouco mais para fora do que de costume. Infelizmente, foi enrolado pelas ondas e morreu. Quando um escravo trouxe a notícia, Capitu e Prima Justina foram fazer companhia à viúva, enquanto Bentinho cuidava do enterro. Na hora da encomendação do corpo, Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que algumas lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Bentinho percebeu tudo. Capitu rapidamente secou os olhos e se redobrou em carícias com Sancha. Bentinho começou a achar que os olhos de Capitu fitaram o defunto com a mesma intensidade dos olhos da viúva. Um ciúme adormecido invadiu sua alma. Após o funeral de Escobar, Bentinho perguntou para a esposa por que não quis ficar com Sancha, pelo menos por uma noite. Capitu prontamente lhe respondeu que havia muita gente lá e que Sancha não estava sem companhia. Ao cabo de pouco tempo e após a abertura do testamento, Sancha retirou-se para a casa de parentes no Paraná. Capitu e Bentinho voltariam para a sua vida normal. Mas alguma coisa em Bentinho mudara. Começou com suas casmurrices.
No início, Capitu não deu importância, mas depois de tanto tempo observando o marido, cada vez mais calado, cada vez mais aborrecido, resolveu perguntar o que se passava com ele. São os meus negócios que andam mal. Começava o ano de 1872. Ezequiel agora já era um rapazinho, estava crescido. Um dia, no meio de uma tarde serena, Capitu chamou a atenção do marido para os olhos do filho. Você já reparou, Bentinho, que os olhos de Ezequiel têm uma expressão esquisita? Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Bentinho ficou sem ar. Aquilo foi um golpe em seu coração. Observando bem, não eram só os olhos de Ezequiel, mas as restantes feições do filho também se aproximavam das feições do antigo amigo morto. Olhando para Ezequiel, Bentinho tinha a sensação de estar vendo Escobar. Era o amigo que surgia da sepultura para se sentar com ele à mesa, para recebê-lo na escada quando vinha da rua, para pedir-lhe a bênção na hora de dormir. Bentinho, no início, suportava essas manifestações de carinhos de Ezequiel, mas quando nem mãe nem filho estavam por perto, o desespero de Bentinho era tão grande que ele jurava que a qualquer momento mataria os dois, mãe e filho, num só dia. Capitu começou a perceber que Ezequiel incomodava Bentinho. Tentando então amenizar a situação, propôs mandar Ezequiel para um colégio interno. Assim foi feito. Ezequiel vivia agora fora das vistas de Bentinho. Mas quando o fim de semana chegava e Ezequiel voltava para casa, Bentinho via Escobar chegando e parecia mais vivo do que antes. Ezequiel era um menino cheio de energia. Chegava em casa turbulento, expansivo, cheio de riso e de amor para o pai. Papai, que saudade! Bentinho pensava. Por que o demo do pequeno cada vez mais morre por mim? Bentinho não disfarçava mais sua aversão a Ezequiel. E como sabia que não encontraria coragem para matar os dois, mãe e filho, resolveu que o melhor seria dar cabo à própria vida. Arrumou o veneno desejado com um conhecido farmacêutico. O plano era dissolver a droga no café e depois ingeri-lo. Assim que o copeiro lhe trouxe o café, Bentinho misturou o veneno delicadamente, mas no exato momento em que levava a xícara até a boca, ouviu a voz de Ezequiel no corredor. Papai! Assim que viu Bentinho, Ezequiel correu, abraçou-lhe os joelhos e beijou-lhe as mãos carinhosamente, como sempre fazia. Instantaneamente, Bentinho teve um impulso criminoso. Inclinou-se para perto de Ezequiel e perguntou. Já tomou o seu café? Já sim, papai. Então tome mais um pouco. Chegou a xícara com as mãos trêmulas para perto dos lábios de Ezequiel. De repente, arrependeu-se do que ia fazer e recuou. Colocou a xícara fora do alcance do menino e, sem se dar conta, começou a chorar e a beijar doidamente a cabeça do garoto. Papai, que foi, papai? Não sou teu pai. Quando Bentinho levantou a cabeça, se deparou com a figura de Capitu diante deles. Quê? Quer dizer que acha que Ezequiel não é seu filho? Quem é que lhe deu tal ideia? Nunca revelou a menor sombra de desconfiança e agora... Diga, Bentinho, diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Quem é que lhe deu agora a convicção de que Ezequiel não é seu filho? Há coisas que não se dizem. Não, Bentinho, ou fale o resto para que me defenda, se acha que tem como me defender, ou peço-lhe desde já a nossa separação. A separação é coisa decidida, Capitu. Porém, já que a senhora insiste em ter detalhes... Olhe isso! Bentinho chamou a atenção de Capitu para um porta-retratos que estava sobre um móvel. Era uma antiga fotografia de Escobar que ali se encontrava. Vendo a fotografia, Capitu não pôde deixar de rir. Depois falou em tom de ironia e melancólico. Até os defuntos, Bentinho. Nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Agora sei a razão dessa sua desconfiança. É a casualidade da semelhança. Um novo silêncio instaurou-se entre os dois. Sem dizer mais nada, Capitu pegou o filho pela mão e saiu, deixando Bentinho só com os seus pensamentos. Tempos depois, Bentinho, Capitu e Ezequiel partiram para a Suíça. A viagem à Europa não era uma viagem de passeio. Passadas algumas semanas, Bentinho retornou ao Brasil, deixando Capitu e Ezequiel vivendo lá. Capitu então começou a escrever cartas saudosas, pedindo para Bentinho ir visitá-los. Ele se manteve calado. Quarta parte. Passado um grande período, Bentinho partiu para uma nova temporada na Europa. Preferiu não procurar a esposa, resolveu excluir a Suíça do seu roteiro. Na volta, quando algum conhecido pedia notícias de Capitu, Bentinho as dava como se acabasse de estar com ela. Naturalmente, as viagens de Bentinho eram feitas com o intuito de simular isto mesmo. Ou seja, enganar os conhecidos. Sozinho, mortos a mãe e José Dias, Bentinho foi se tornando um recluso, e devido à sua reclusão, à sua indisposição ao humor, começaram a chamá-lo de Dom Casmurro.
Anos depois, em uma tarde qualquer, estava Dom Casmurro acabando de vestir-se quando recebeu por um criado um cartão com um nome escrito: Ezequiel Santiago. Após sua formatura, Ezequiel resolveu visitar o Brasil para rever o pai. Por um momento, após ler o cartão, Dom Casmurro pensou em correr e abraçar o rapaz, afinal, tantos anos se passaram. Logo em seguida, desistiu da ideia e preferiu se manter distante. Enquanto caminhava ao encontro de Ezequiel, Dom Casmurro lembrou-se do falecimento de Capitu. Capitu, depois que foi viver na Europa, nunca mais retornou ao Brasil. Passou seus últimos anos na Suíça, acabou sendo sepultada lá, sem a presença do esposo. Quando Dom Casmurro entrou na sala, Ezequiel estava de costas, apreciando um quadro na parede. Quando o rapaz sentiu a presença do pai, virou-se. Dom Casmurro não viu Ezequiel, mas sim Escobar, o antigo amigo, tão jovem quanto no tempo do seminário. Ezequiel vestia luto pela mãe e, sem perceber, começou a falar de Capitu para Dom Casmurro com todo o carinho do mundo. Entusiasmado, Ezequiel narrou para o pai o quanto a mãe o louvava, o quanto sentia sua ausência. Para Capitu, Bentinho era o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querido. Ezequiel concluiu esse assunto dizendo que Capitu havia morrido bonita, como sempre fora durante toda a vida. Ao cabo de 6 meses, Ezequiel falou em uma viagem à Grécia, ao Egito, à Palestina, viagem científica que gostaria de fazer em companhia de alguns amigos da universidade. Dom Casmurro prometeu-lhe os recursos necessários e cumpriu o prometido. 11 meses depois, Dom Casmurro recebeu a notícia que Ezequiel tinha morrido de uma febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Os amigos da universidade sepultaram Ezequiel dignamente e tiveram a delicadeza de colocar uma inscrição tirada do profeta Ezequiel em sua última morada. A inscrição era a seguinte: Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. Ao receber a notícia da morte de Ezequiel, juntamente com a inscrição, depois de lê-la, Dom Casmurro comentou: Quando será que foi o dia da criação de Ezequiel? Ninguém respondeu a sua pergunta. Ninguém. Então Dom Casmurro constatou: Eis aí um mistério para juntar aos tantos desse mundo. O último capítulo do livro se fecha com um pensamento de Sirach, autor de O Eclesiástico, um dos livros do Antigo Testamento. Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Assim termina a história de Dom Casmurro. Você viu que as histórias do século passado também são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se mais ainda.